Alguém lembra de uma personagem na Torá chamada Raabe? Vocês lembram dessa personagem? E ela casa com Josué, ela casa com, né? Josué vai estar casando com Raabe, e ela vai estar, se eu não me engano, descrita logo no capítulo 2 do livro de Josué mesmo, Yehoshua. Todo mundo vê a história, é uma história muito bonita. Por quê? É dito que Josué mandou 2 espias, e que esses 2 espias, eles são para observar aquela terra, porque eles invadiriam a terra. Então, vê, a conotação que a Torá tem dentro da sua história é que uma coisa muito boa não estava acontecendo. Imagine, 2 espias vão entrar numa terra, vão invadir naquela terra e vão matar as pessoas. Então, o primeiro assunto que nós temos ali é que nós é que temos que fazer essa matança, nós é que temos que observar, e não é nada disso que a Torá está falando. Mas como ela funciona no nível de ego e no nível de alma, então ela tem a parte escrita que é de esquerda, que é de nível de ego, quer dizer, as pessoas que têm esse interesse de minar outras pessoas, ainda que isso pareça muito bom, ou de não fazer um todo acontecer, então elas entram na argumentação contrária, ou seja, na argumentação da escritura que está do lado esquerdo. As pessoas que estudam e começam, então, a adentrar nesses níveis, elas vão, então, entender que elas precisam realmente entender a Torá profundamente, porque a Torá ela só era dada para um certo grupo de judeus. Nem todos os judeus estudavam a Torá. Muito bem. A primeira coisa que nós devemos compreender é aqui, quando há uma apresentação, né, e diz aqui que, né, dentro dessa apresentação, que o Yehoshua, ele substitui Moshe na direção do povo de Israel, ele foi selecionado dentro da Torá, mas você veja, ó, após a morte de Moisés, o servo de Deus, Deus disse a Josué, Deus disse a Yehoshua, está aqui. E o Yehoshua, ele era filho de Num, tá vendo? Num não é um ser humano, Num é letra Num, realmente. Então, Josué, ele era filho de Num, não é? Por que ele era filho de Num? Porque ele era filho do grau 50, era filho de Biná. Então, ele estava num grau 50. Não é que ele tinha um pai humano, não é isso que a Torá está falando. Então, eu pego esse filho de Num e eu tenho que entender que ele contou o Shavuot, a alma que está em evolução, então ela chegou para receber a Torá. Se ele é filho de Num, é porque ele já recebeu a Torá. Então, eu não tenho que usar argumentação de quem ele era filho, de quem ele era descendente, porque a Torá não fala nada disso. A Torá está falando do seu sistema espiritual de doação. Então, quando eu chego no capítulo 2, agora aqui do capítulo, né, vamos dar uma olhada aqui, eu já tenho um outro nome, né? Então, ele diz aqui, ó, Josué, né? Aí fala, repete de novo, vai Shelah, Yehoshua, Bin Nun, ou seja, Josué é o filho de Nun, filho de Biná, filho do grau 50. Então, veja, se eu junto, ó, a Beit aqui, né? E junto o Nun aqui, ó, eu tenho a palavra Biná, tá vendo? Biná. Então, Yehoshua, ó, Yud Re Vav Re, que é o grau superior, esse grau Yud Re Vav Re, que é a primeira parte do tetragrama, eu tenho Vav, e Vav a gente sabe que é Zerampim, são as 6 sefirotes. Aí eu vou ter aqui o Shin, que é um nome que está sobre Shaddai, sobre a Lua, e aí eu tenho aqui o Ain, que são 70, que são as 70 nações desse mundo. Então veja, ó, Yud Re Vav Re, que passou por todos, Zerampim, que chegou à Lua, que vai trazer todas as almas desse mundo, filho de Biná. Ou seja, todas as almas que estão aqui,
todas as pessoas que estão aqui vêm de Binah. Então, a linguagem é totalmente diferente. A misericórdia é que Hashem fez a gente nascer nesse mundo. Ele fez a gente chegar aqui, a gente não sabe nem como. E aí a gente teve toda uma vida, teve a possibilidade de ter uma família. Só que quando chega no final da missão dessa alma, ela tem que ser recolhida, de qualquer forma. O Ari, quando ele fez 38 anos de idade, a Shem falou para ele assim, olha, Ari, está na hora de você ser recolhido. Ele sabia que ia ser recolhido. Com 38 anos, ele já tinha cumprido a missão dele. Ele não podia ficar mais aqui, porque se ele ficasse mais, ele podia danar a sua alma. Então, a Shem recolhe o Ari, e aí o seu aluno, né, é que vai, o Raim Vital, é que vai escrever tudo do Ari. Cada ser humano tem uma missão. O que acontece? Veja, Yeshua Ben-Nun é que as pessoas vieram para cá para cumprir essa missão, mas elas estão desligadas das suas missões. Elas estão preocupadas em ser ricas, estão preocupadas no que vão comer amanhã, estão preocupadas em construir um império aqui, estão preocupadas se estão bonito ou não, se tem que ir no cabeleireiro, se tem que fazer isso, ter aquilo, se tem que ter um carro melhor, se tem que ter uma lancha melhor, e nada disso está na Torá. O que está na Torá é isso que a gente está entendendo pouco a pouco na configuração da árvore sefirótica. Quanto mais eu entendo sobre a árvore sefirótica, mais eu entendo sobre a unidade, sobre a união de todas as almas, e eu vou me empenhar nisso. Em quê? Converter todo mundo? Não. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que ama mais as pessoas. Se eu não tenho a capacidade de amar, eu tenho que pedir a Shem, e principalmente amar, pedir para amar quem está no grupo, pedir para amar o meu próximo, participar da vida um do outro, amar de verdade, se importar, ser garantia mútua, né? Nos sistemas espirituais funciona assim, olha, a pessoa está com problema, então tá, você está com problema, a gente vai rezar por você, vai para casa. Alguns ajudam e tudo, não, mas a gente tem que ser mais que isso. A gente tem que ser uma família, se amar de verdade, construir essa alma juntos. Com isso, o que acontece? Nós estamos crescendo no amor ao próximo. Então, como que a gente vai amar? A gente pode amar as outras pessoas muito, mas aquelas pessoas não vão amar a gente, não vão crescer com a alma com a gente. Então, é meio egoísta você somente amar as pessoas. Você pode, mas dentro do grupo você tem a possibilidade de amar e ser amado. Então, você tem um sistema de troca de comunidade, de troca de rezar, de estar se importando com a pessoa, de estar se importando no ensino da Kabbalah, de estar aprendendo e crescendo com essa unificação de alma. E essa é a verdade da Torá. Se a gente quebra qualquer um desses vínculos com o nosso amigo, o nosso próximo, e a gente não ama de verdade, e a gente começa a acusar a pessoa por causa de religião, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente não está, né, não está ligado realmente a toda essa questão que a Torá está trazendo para a gente. Então, a gente viu lá Yeshua Ben-Nun, que ele é um sistema espiritual e não é um homem, de Yehoshua, tem aqui uma questão muito séria. Né? Veja, ó, Josué Ben-Nun enviou secretamente 2 homens de Chitim como espiões, dizendo, vai e faça um reconhecimento da área de Jericó. Então, eles partiram e chegaram à casa de uma certa prostituta. Tá vendo? A palavra prostituta aqui é muito mal falada. E aqui tem a palavra Raabe, né? E eles pernoitaram na casa dessa mulher. Né? Então, aqui eu tenho o nome dela, ó, Raabe, tá vendo? Formado por um reixe, e esse reixe, ele depois tem um rei e um beit. Então, a gematria aqui é 210. 210. Se você pega que
Yosef, que é a reencarnação de Josué, viveu 110 anos, seria mais ou menos que 110 mais a árvore construída. Quando eu vou trazer o nome para cá, para a gente entender. Olha, vocês vão entender agora quem é Raabe, na linguagem da Kabbalah. Veja, eu tenho a Raabe e ela é a construção de algo fora do comum. Veja, até agora eu achava que a Raabe era quem? Uma mulher. Raabe, na verdade, ela tem uma outra representação. E aí ela tem uma representação totalmente dentro da Torá. Não está falando nada desse mundo. Basta que eu pegue e troque essa letra, primeira letra, eu faço uma substituição. Como eu faço essa substituição? Nós temos 32 formas de guimatria. Uma dessas guimatrias é que eu posso trocar letras por letras equivalentes. Por exemplo, se eu tenho a letra Aleph, a gente já falou disso no nosso canal, na nossa história, mas vamos repetir que se eu tenho a letra Aleph e essa letra Aleph ela faz parte do meu texto, então vamos lá. O Aleph ele é igual a 1. Então, veja, eu posso ter uma outra letra equivalente. Qual a letra equivalente que eu posso ter? É o Kuf. Por quê? O Kuf vale 100. Ou o Iud. O Iud vale 10. Veja. Se o Iud vale 10, ele é equivalente com o Aleph, que vale 1, porque se eu tiro o 0, logo eu tenho, né? Eu tenho 10. E se eu coloco aqui, né, dentro da minha letra, um 0 aqui no 1, eu tenho 10 também. São números equivalentes. Então, veja, e aí eu tenho Kuf, eu tenho também uma letra equivalente. Isso vai servir para qualquer letra. Qualquer letra que eu usar vai poder fazer esse tipo de intercâmbio entre as letras. Elas podem trocar de lugar. Então, eu posso, dentro de uma palavra, eu posso substituir o Kaf por uma letra Aleph ou por uma letra Yud. Eu posso substituir o Aleph pelo Kuf e posso também substituir o Yud por um Kuf ou por um Aleph. Eu posso fazer isso. Isso faz parte do corpo de construção da própria Torá. E aí isso muda muita coisa dentro da Torá. Se isso está descrito dentro da Torá, isso foi feito para que nós pudéssemos usar. Não é? A gente tinha que poder usar esse sistema para entender esse sistema e assim a gente poder usar toda a metodologia da Torá para a gente entender essas questões como a questão de Raab. Muito bem, aqui eu tenho uma explicação e a gente pode avançar um pouco mais. Vamos para a segunda letra do alfabeto hebraico, o Beit. Então, eu posso pegar o Beit, vamos pegar aqui a letra, vamos pegar, copiar aqui, e vamos botar aqui para a gente fazer as substituições e entender. Veja, eu posso pegar a letra Beit e vou substituir pelo Aleph. Não que ela possa, nesse sistema, ser substituída, eu só estou remontando aqui o quadro para a gente entender. Tá bom? Então, ó, eu tenho o Beit. O Beit, ele vale 2. Qual é a letra que vai ser equivalente a esse Beit? Né? Se o Beit vale 2, a letra que é equivalente a ela seria a letra que tem o numeral 20. E essa letra é a letra Kaf. Então, vamos colocar aqui, ó, letra Kaf, ela vale 20. Logo, deixa eu botar de novo, porque repetiu. Logo que eu tenho a letra Kaf, ela vale 20, ela é substituível, não é, pela letra Beit aqui, ó, eu posso substituí-la. Qual a outra letra que pode ser substituída? A letra Reish, que é 200. Então, eu preciso do numeral 200. Então, eu tenho a letra Reish, e essa Reish, ela pode substituir
a minha letra Beit ou a minha letra Kaf, tá vendo? Vamos lá. Então, aqui no meu sistema, eu tenho a letra Resh ali, que vale 200. Vamos botar aqui, ó. Resh vale 200. Então, se Resh vale 200, por qual letra que eu posso trocar ela? Eu posso trocar o Resh pela letra Beit ou pela letra Kaf. Elas são equivalentes numericamente, gematricamente, então é um tipo de gematria que eu posso fazer, é esse, né? Usando sempre o caminho que os nossos sábios deixaram. Eu não posso substituir essa forma de interpretação da Torá. Então, quando a gente fala, olha, você não mudará nem um tio da Torá, quer dizer que eu também não posso sair desse sistema gemátrico. Né? Eu não posso sair, eu tenho que obedecer todas as regras, veja. Então, olha, eu tenho aqui 200, então eu vou fazer o seguinte, como eu tenho 200, vou botar na palavra de cima, que é na palavra Raab, eu vou substituir, então, essa palavra por uma letra que vai me dar uma lógica dentro desse entendimento do que nós estamos falando. Eu, então, vou pegar e vou substituir a letra Resh pela letra Kaf. Por quê? Kaf é 20, Resh é 200. Então, poderia, né, substituir por qualquer uma das letras, desde que isso tenha um sentido. Então, eu botei. Então, veja. Então, agora eu tenho aquele sistema que eu ensinei para vocês, chamado Carrave. Então, eu tenho aqui agora não mais o nome Rahave, mas eu tenho o sistema Carrave ou Carrabe. Então, veja, vamos escrever em português. Carrabe é o sistema que eu tenho aqui. Então, quer dizer que essa questão não está falando de um homem e de uma mulher? Não, não está absolutamente. Então, aqui está falando de um sistema espiritual chamado Carrabe. Por quê? Aqui eu tenho o Kaf, não é? De Keter, tá vendo? Então, olha, então aqui está falando de 3 sefirotes, sim, está falando daquelas sefirotes que nós estudamos anteriormente. Veja, então agora eu dei um salto mental, quer dizer então que aqui é Keter, é a primeira sefirote, a segunda palavra é da palavra Rohimá, sim, é da palavra Rohimá, e a terceira palavra é de Biná. Isso quer dizer então que o sistema que eu entendi até agora, ele é diferente. Então, aqui não está falando de uma mulher, mas está falando de todo um sistema humano para a correção de todas as almas. Então, a gente tem um Kuf de Keter, né? O Kaf de Keter, que foi substituído, agora não vale 200, mas vale 20. Então, eu tenho ele que vale 20 e que vai estar ligado a esse sistema espiritual, lá de cima. Biná, Keter, Orimá e Biná. Como toda a Torá é uma linguagem da Torá, então agora eu sei o que é Rahab. Rahab, na verdade, né? Rahab quer dizer Rahab. Não é uma mulher, mas é um sistema dentro da Torá falando das sefirotes. Porque a linguagem da Torá não tem nenhuma construção no nosso mundo. Ela está falando dos mundos espirituais e está falando dessas 3 sefirotes. A primeira sefirote, Keter, é onde tem o nome Yud, juntamente com Rohimá, tem o nome Yud. O segundo Re, que é em Biná, inclusive esse sistema é a nomenclatura, ou seja, é ali a construção dessas iniciais, dessas sefirotes. Então, tudo está escondido dentro da Torá. Como que a gente sabe isso? Vamos abrir mais uma vez agora para entender, né, a questão do que os nossos sábios falam. Vamos ver o maior sábio da Torá. A gente já repetiu essa frase milhões de vezes para vocês. Então, vamos ver o que eles falam aqui. Ó. Vamos ver aqui o que quem está falando aqui
é o Shilomon. A gente chama de Shilomon, mas não é Shilomon, Shilomo. O nome dele é exatamente escrito como Shilomo. Veja, ele em Provérbios, ele fala o seguinte, no Provérbios 1:6. Pode ler o capítulo todo, né? Então está aqui, ó, Micheli, ou Michelei, como é dito Provérbios em hebraico, e que em Michelei tem uma grande descrição sobre a sabedoria desse grande homem que era chamado de Shilomon. Por isso que começa, ó, Michelei, tá vendo? Então, essa palavra, Michelei, de Shilomá, ou seja, de Shilomo, perdão. Então, veja, aqui eu tenho o nome de Shilomo, mas aí eu tenho o Shin, que a gente já sabe que o Shin está sobre a lua, também representa fogo, o Lâmede, que representa o signo de Libra, que é julgamento, o Men, que representa a água. Veja, fogo, água e julgamento. E no final a letra Re, que são os 5 livros da Torá. E ele era bem Davi. Davi a gente já sabe que é Malhut, que é realeza. E ele bota aqui, ó, Meller, de Davi Meller, Davi Malhut, né? E aí diz rei de Israel. Israel, a gente separando, é todo aquele que é direto a Deus. E aí ele continua aqui, ó, para aprender a sabedoria. O que é sabedoria aqui? Ó, rimar, aprender a rimar. Então, quando o rei Shilomon, Deus fala para ele, rei Shilomon, me pede alguma coisa, eu te darei. Me pedirem riquezas, etc, etc, eu te darei. Ele pede, não, eu quero o conhecimento de rimar. Não é aquela sabedoria que as pessoas imaginam, que Shilomon era técnico, que ele sabia isso, que ele falava a língua dos pássaros. Não, esses pássaros são dos mundos espirituais. Eles são seres espirituais, são forças que estão muito acima da nossa realidade. Ele diz isso, para aprender a sabedoria, um massar, ou seja, a disciplina, para aprender a palavra, veja. Então, eu tenho Rorimá para aprender a palavra de, olha aqui, Biná, tá vendo? Biná. Então, aqui é que você tem que aprender a linguagem das Sefirot. Aprender a sabedoria, Rorimá, disciplina para aprender a palavras da Biná. Eu tenho que estudar a Torá com um cabalista, com alguém que vai poder ensinar a verdade para vocês, para que vocês não fiquem perdidas nas argumentações. Então, diz aqui, ó, para adquirir disciplina para o sucesso espiritual, retidão, justiça e equidade, ou seja, tzedakah, justiça, equidade, só coisas boas, amar o próximo. Ele diz, para adotar o simples, ou seja, letete, lefatai, aramá, linear, daat, para adotar o simples com astúcia e o jovem, veja, com sabedoria, daat. Então, aqui a gente já chegou, ó, e a gente já está falando de Daat, ou seja, saímos de Benar, Rorimar e chegamos em Daat. E aí ele continua aqui. O sábio, né? O sábio, Raham, ao ouvi-lo, ganhará mais sabedoria. Tá vendo? Então, mais sabedoria. Então, tudo está falando das Sefirot, né? Por quê? Ele vai aprender, o homem de discernimento aprenderá a ser hábil, ou seja, manipular toda essa parte espiritual, né? E aí continua, para entender os provérbios, os epigramas e as palavras dos sábios e os seus enigmas. E os enigmas são que toda a Torá fala de Sefirot. Então, veja, mais uma vez aqui repete a palavra Rahamim, né, que também tem a palavra Rorimá, os sábios, e que tudo isso são feitos por esses caracteres, por
provérbios, mas, na verdade, a palavra ideal aqui é parábolas. A tradução está errada. Parábolas são histórias metafóricas que não aconteceram, e assim a gente vai entender os enigmas dos nossos sábios.